Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPEcast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje o tema é sobre o diagnóstico tardio e a vivência na maternidade atípica. Gente, para falar sobre isso, trouxemos Mariana Rabelo, ela que dentre muitos papéis desempenhados, ela falou: Michele, sou dentista, nas horas vagas. E para falar sobre isso, gente, tem uma colinha aqui, que ela está no transtorno do espectro autista, ela é mãe atípica, ela é membro da Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo aqui na OAB do DF, ela é terapeuta facilitadora em grupos de mulheres com TEA e cirurgiã dentista. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Michele. Obrigada pela oportunidade de a gente levar conhecimento, informação e parabéns por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Muito obrigada, Mariana, por você abrir as portas, né? Tanto do seu coração e também para uma sociedade, para que elas entendam o que a gente está fazendo aqui, né? Que é falar sobre esse assunto tão delicado e tão cheio de dúvidas, tão cheio de mitos, né? E muito obrigada, então, Mariana. Mariana, como você percebeu que você tinha sintomas do transtorno do espectro autista? Bom, desde sempre eu me sentia diferente, né? Eu tinha dificuldade de socializar, as interações sociais eram exaustivas para mim. Desde criança eu não conseguia brincar de forma funcional com bonecas, por exemplo. Eu ganhava as bonecas, eu brincava de empilhar as caixas das bonecas sem tirá-las de dentro das caixas, né? Falar sobre sentimentos era muito difícil, nomear sentimentos, eu era muito introspectiva, então desde sempre eu me sentia diferente, me percebia diferente. Mas infelizmente não tive a oportunidade de ter o diagnóstico na minha infância nem na minha adolescência, né? Mas essa percepção de que eu era diferente já existia desde a infância. E com quantos anos você teve o diagnóstico, Mariana? Meu diagnóstico foi com 36 anos. Olha, então teve uma vida aí, né? Teve uma vida. E como foi? Como é que se resume antes e pós-diagnóstico para você? Para mim é um divisor de águas. O diagnóstico, ele me permitiu primeiro ter uma sensação de pertencimento, de pertencer a algum lugar, né? Quer dizer, eu não era um ET, não era um alien, né? Eu pertencia a um grupo, tinham pessoas que passavam pelos mesmos desafios que eu passei, né? Foi um divisor de águas também para mim, no sentido de me compreender. Foi um mergulho para dentro de mim, uma jornada de autoconhecimento e de crescimento pessoal, né? Como foi essa jornada para você buscar esse diagnóstico? Bom, essa jornada foi o seguinte: meu filho, com 2 anos e meio, foi diagnosticado autista, né? E aí, diante do diagnóstico, o neuropediatra dele pediu, né? Talvez ele tenha desconfiado de alguma coisa, não sei, mas ele pediu que eu fizesse alguns testes, né? E aí eu fiz esses testes e acabou constatando que eu estava dentro do espectro. Mas paralelamente a isso, eu também já vinha desconfiando, porque com o diagnóstico do Lucas eu passei a ler muito, a me informar, a importar livros para aprender, para conseguir ajudá-lo. E aí muitos livros, eles me descreviam literalmente, né? E teve até um que depois que eu comecei a desconfiar, eu comprei um livro específico de autismo para mulheres, e as histórias dessas mulheres eu pude me identificar. Eu até me emociono de falar, né? Eu me identifiquei muito com elas, né? E assim, caíram muitas fichas. Foi libertador. Foi libertador. Foi libertador. Foi um alívio. Foi uma mistura de alívio com frustração.
Alívio porque eu pude me libertar para ser quem eu era de fato. Eu pude tirar as máscaras que eu colocava na tentativa de me encaixar dentro de uma sociedade majoritariamente neurotípica. Né? Foi assim... E a frustração, eu digo que foi uma frustração porque foram 3 décadas, né? Mais de 3 décadas sofrendo, tendo shutdowns, colapsos que neurologistas não explicavam, psiquiatras não explicavam, psicólogos não explicavam, né? Então foi uma jornada de compreensão mesmo. Mariana, você falando sobre as máscaras, né? Essa adaptabilidade que a mulher tem. Porque o homem, ele é muito... No homem, né? Os sinais e sintomas são muito mais claros, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas a gente, mulher, né? A gente se adapta. Sim. A gente precisa fazer algumas coisas. A nossa educação é muito mais criteriosa, vamos dizer assim, e mais rígida. Você não pode sentar assim, você tem que se comportar assim, você tem... E aí, isso mascara muito, causando sofrimento. Sim. Um sofrimento muito intenso, né? A gente camufla, muitas vezes a gente camufla até de forma inconsciente, né? A camuflagem não quer dizer que a gente está com a intenção de camuflar. Muitas vezes é de forma inconsciente. Eu passei a perceber o tanto que eu camuflava a partir do momento que eu tive o diagnóstico e passei a ler sobre camuflagens. E aí eu pude compreender o tanto que eu camuflava, mas eu paguei um preço muito alto, um custo emocional, um desgaste físico, um desgaste mental, muito alto, um preço muito grande, muito alto. E você já tinha tido contato com o transtorno do espectro autista antes desse diagnóstico, antes de ter esse diagnóstico e buscar esse diagnóstico para o Lucas? Não. Você já tinha alguma convivência? Nada. E quando foi buscar informação? Como foi? Ao mesmo tempo que me gerou ansiedade, porque as incertezas eram muitas, né? Será que meu filho vai falar? Será que ele vai ser independente algum dia? Isso me gerou muita ansiedade, muita angústia. Depois isso foi se acalentando, a partir do momento que ele foi superando os desafios, os obstáculos, né? Meu coração foi se acalentando, mas a busca por informação enfim, eu acho que me gerou ansiedade pelo meu filho, mas me gerou um profundo alívio para mim. Que gerou autoconhecimento? Pelo autoconhecimento. Então, porque quando eu fui atrás de informação sobre o autismo, eu vi coisas assim que me deixaram tão sem rumo, sem esperança, porque, olha, há 8 anos atrás, o Arthur vai fazer 9, então eu fui buscar informação antes. E aí eram crianças sem tratamento, não tinha esse tipo de comunicação aqui para falar sobre o que era, quais são os sinais e sintomas, e né, se tinha tratamento para melhorar a qualidade de vida. Enfim, foi uma tragédia, vamos se configurar assim. Mas aí depois a gente vai filtrando informações e fala, opa, vamos buscar ajuda, vamos buscar apoio. E essa é a importância do que a gente está fazendo aqui, de levar essa informação de forma consciente e de como se sente uma mulher que está dentro do transtorno do espectro autista com esse diagnóstico tardio, que não que só percebeu, mas só teve o diagnóstico depois de buscar para o filho. Isso está sendo muito comum ultimamente, né, Mariana? Muito comum. Segundo o MIT, 43% das mulheres autistas têm um diagnóstico de outro transtorno mental antes de ter o diagnóstico de autismo. E muitas vezes diagnósticos equivocados,
transtorno borderline, transtorno bipolar, transtorno de humor, né? Isso leva a um sofrimento intenso, porque diagnósticos equivocados levam a tratamentos equivocados, medicações equivocadas. E sim, tudo isso leva a internações psiquiátricas e gera bastante sofrimento. Então, transtorno do espectro autista, existe uma tríade ali que suporta o critério diagnóstico. Então, a pessoa precisa ter, né, déficit na comunicação, na socialização e precisa apresentar comportamentos restritos e repetitivos. Sim. E muitas vezes a gente não se reconhece dentro desse critério diagnóstico. Você se reconhece dentro desse critério? Porque a gente às vezes fala assim, nossa, mas a Mariana fala tão bem, mas não sabe quanto isso está sendo custoso para você, né, Mariana? Por exemplo, tá aqui hoje, né, no podcast. Eu estou camuflando aqui um pouco, né? Eu vesti uma máscara para estar aqui, para falar, para me expor. Isso vai me custar uns 2 dias isolada em casa, quietinha no meu canto, sem conversar com ninguém, né? Para eu poder me autorregular. As pessoas veem o que está por fora, mas nos bastidores eu me enquadro, acho que em todos os critérios, sabe? Eu falo bem, me comunico bem, não tive alterações na fala, mas para mim é muito difícil falar sobre mim, né? Eu tenho aprendido muito. Tem sido uma jornada de crescimento desde o diagnóstico, né? E eu fico muito grata que você está aqui hoje falando sobre você, falando que, olha, existe, né, outras pessoas que podem se identificar comigo, e isso eu acho que não tem preço, né, Mariana? Que eu acho que é a mensagem que você quer passar também, né? Sim, para mim, se eu conseguir ajudar uma mulher, uma mãe, né, sequer, para mim já é o suficiente, já valeu a pena, sabe? Toda a exposição, porque eu não quero que as pessoas passem por tudo que eu passei. Diagnósticos errados, tratamentos errados, medicações equivocadas, né? Enfim, foram 36 anos, né? Até eu chegar numa explicação do porquê. Sim. Na minha adolescência, por exemplo, eu tinha os shutdowns, que hoje eu sei que se chamam shutdowns, mas na época eu apagava. Eu tinha desmaios, estava no supermercado, no estacionamento, desmaiava, no elevador desmaiava. Eram crises sensoriais, né? E na época nenhum médico explicou, nenhum psicólogo, não se tinha uma explicação. Fiz todos os exames, fiz até aquele exame tilt test que põe a gente de cabeça para baixo para ver se a gente desmaia, né? Sim. Não desmaiei no tilt test, então não era uma síndrome vasovagal, então não tinha explicação, sabe? E com o diagnóstico tudo isso veio a se explicar. Sim. Né? E aí eu poder levar essa informação para que outras pessoas não levem 3 décadas para ter um diagnóstico, já vale a pena. Ou seja, gente, diagnóstico é norteador, né? Buscar o tratamento correto, buscar as intervenções corretas, né? Para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Sim. E isso impactou nos seus relacionamentos, Mariana? Muito. Impactou muito. Antes eu não respeitava os meus limites. Hoje eu já respeito os meus limites. Antes eu me forçava a ir em situações sociais, familiares. Hoje eu já falo, gente, hoje eu vou me permitir ficar quietinha. Me perdoem, mas hoje eu não consigo. E deixou de ter essa pressão também familiar. Não, vem, não, deixa disso, que bobagem. Né? Eles passaram a me compreender melhor. Então a minha relação com a minha família ficou melhor.
Era isso que eu ia perguntar, assim, você recebeu o acolhimento quando você teve o diagnóstico? Muito, muito. As pessoas desmistificaram alguma coisa do tipo, ela é assim mesmo, ou... Sim. Por favor, venha, essa insistência. Sim. Melhorou? Sim, melhorou demais. Passaram a me compreender melhor, a respeitar os meus limites também, né? E aí eu passei a ter uma melhor qualidade de vida, sem dúvida, né? No trabalho, eu falo, gente, eu preciso sair 15 minutos, porque eu não estou aguentando o barulho, e as pessoas compreendem, sabe? Não tem aquela questão de, ela está enrolando, não está querendo trabalhar, ou, já entendem que eu tenho questões sensoriais, né? Muitas vezes certas brincadeiras eu não entendo, então eu falo, gente, olha, eu sou autista, explica aí, porque não tá dando para entender, né? E aí eles me explicam, então as minhas relações ficaram bem melhores. Nossa, que coisa boa, né? Sim. Ou seja, olha só, a partir do momento em que eu conheço, eu levo informação, as pessoas me acolhem. Sim. Né? Sabe que eu tenho um déficit em alguma área e me dão espaço. Sim. Para que eu me recupere e volte a desempenhar as coisas, os papéis que eu desempenho na vida. Sim. Mas, Michele, ainda tem nós autistas nível 1 de suporte, né? Principalmente quem nasceu da década de 80 para trás. Eu falo que nós somos uma geração perdida de autistas. Não teve diagnóstico, não tivemos diagnóstico. E mesmo com o diagnóstico tardio, a gente enfrenta uma cruel realidade de invalidação desse diagnóstico. Mas você não tem cara de autista, né? Se é que autista tem cara, né? Você não é autista, esse diagnóstico está errado, né? Recentemente está aí na mídia para a gente ver, né? Vários autistas nível 1 foram aprovados em concursos públicos e quando chegaram lá na subsaúde para passar para a perícia médica, tiveram um diagnóstico de autismo invalidado. Né? Então, médicos, né? Até dentro da própria classe médica tem muito desconhecimento, muitos mitos e estereótipos errados do que é o autismo, né? Sim. O autismo na mulher, ele se manifesta totalmente diferente do autismo no homem, né? Nós mulheres temos mais neurônios espelhos, então a gente consegue, por observação, imitar mais os comportamentos típicos, né? Socialmente aceitos. Então, isso faz com que muitas mulheres, 80% delas, estão por aí sem diagnóstico. Ou seja, gente, busquem uma avaliação e busquem médicos que consigam entender, né, o que é o transtorno do espectro autista nível 1, principalmente em mulheres, que é bem desafiador. Sobre vulnerabilidade, você já sentiu estar vulnerável em algum momento por não entender ou pela pessoa se aproximar de uma forma invasiva e você não conseguir entender muito bem o que está acontecendo? Já se sentiu assim, Mariana? Sim. Olha, vulnerabilidade por não entender sinais, tive, com certeza. Passei por abuso sexual, passei por abusos verbais, invalidação de diagnóstico. Sim, eu acho que vulnerabilidade a gente tem, acho que toda mulher autista tem, né? É uma realidade também triste, né? Sim. 82% das mulheres autistas tem estudos que sofreram abuso, né? Sofreram abuso sexual na infância, na adolescência, por não saber se proteger, não entender sinais, ter dificuldade em comunicar o que aconteceu, né?
Eu sofri abuso na minha infância, eu tinha 6, 7 anos de idade. E eu só fui conseguir contar para os meus pais aos 27 anos. Que eu consegui verbalizar isso. Deixa, Mariana. É muito tempo, né? Assim? Muito tempo, muito tempo. Muito tempo. Você imagina uma criança lidar com isso sozinha. Sim. Né? Sem contar pra ninguém. Um adolescente lidar com isso sozinho. Né? Pra mim foi difícil. Porque desencadeia muitas coisas, né? Desencadeia. Questões emocionais, sensoriais. Sim, sensoriais, emocionais. Os meus shutdowns começaram na adolescência, acho que muito por isso, por não saber lidar com pressões externas, entender, estabelecer limites, lidar com questões sensoriais e tudo o que envolve já a adolescência, que já é difícil para uma pessoa típica, né? E carregando traumas sozinha, foi bem complicado. Mariana, dentre todos esses desafios enfrentados, quais foram os principais que você lembra e que fala assim, esses foram os desafios que eu enfrentei por estar no transtorno do espectro autista? Eu acho que abuso sexual, né? Como eu já falei, lidar com isso sozinha, as questões sensoriais, eu tinha questões sensoriais importantes, né? Barulhos, já na fase adulta, relacionamento abusivo, né? Abusos verbais. E sem saber lidar com isso, Michele, eu me considero uma sobrevivente. E eu, como facilitadora de mulheres dentro do espectro, né, mulheres autistas, adultas, a gente vê que a realidade delas também é essa. A maioria passou pelo mesmo que eu passei. Mariana, e você acha que isso deve-se a não entender muito bem o que está acontecendo? Ou, de repente, não saber lidar ou externalizar o que está sentindo? Como você vê isso, assim? Eu acho que é questão de não conseguir verbalizar sentimentos, não conseguir entender sutilezas, não ter malícia, não enxergar a maldade, sabe? Uma certa ingenuidade. Eu acho que é isso. E você vê, né, Mariana, a gente observa você aqui forte, mas você falou, eu sou sobrevivente. Sim. Porque passou por todas essas adversidades, por todos esses desafios e fala, gente, olha só, existe a vulnerabilidade dentro do transtorno do espectro autista em mulheres. Sim. E isso tem que dar luz. Sim. Para que se sintam mais protegidas, para que tenham uma rede de apoio mais estruturada, para saber como pedir ajuda de repente, enfim... acho que já até respondeu algumas coisas, mas esse foi um dos maiores desafios de você ter esse diagnóstico tardio? Sim, acho que foram os maiores desafios que eu tive. E eu também, depois do diagnóstico do Lucas, o Lucas não dormia, né? Então eu passava noites e noites acordada e trabalhando no dia seguinte. E o meu esposo, na época, pai do Lucas, não compreendeu que a partir daquele diagnóstico, aos 2 anos e meio do Lucas, nossa vida tinha mudado. Porque ali não dava pra gente ficar viajando mais, curtindo. A gente, ali, toda a nossa atenção, isso a meu ver, né? Toda a nossa atenção, todos os nossos recursos financeiros teriam que estar direcionados para o desenvolvimento do Lucas, porque a gente sabe, Michele, tem aquela janela de oportunidade. Isso. Né? É uma janela que até os 5, 6 anos de idade, né, a neuroplasticidade da criança permite novas conexões neurais e permite que a gente consiga ganhos nesse desenvolvimento. Então eu foquei nisso, né? E então eu
não tive apoio, né, do meu esposo na época. O Lucas não dormia, eu tinha que trabalhar, a questão da ansiedade com relação ao desenvolvimento do Lucas. Será que eu vou dar conta de pagar essas terapias? Será que eu escolhi a terapia certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que o Lucas vai falar algum dia? Será que ele vai ter independência? Então, isso me gerou uma ansiedade tão grande, né? E as questões sensoriais também, por não estar dormindo, o Lucas chorando muito, ele tinha muitas crises. Eu caí numa depressão e num burnout autista profundo, a ponto de eu não conseguir me levantar da cama. Eu fiquei meses na cama, eu tinha dificuldade para ir ao banheiro fazer necessidades, né? Passei meses deitada e era um burnout autista, né? Que eu só fui descobrir depois, porque os psiquiatras que me acompanhavam estavam me dando como se fosse uma depressão, né? Mas tinha também a questão do burnout autista, e tomando uma série de medicações equivocadas. Então, foi bem desafiador, bem desafiador. Eu falo que eu cheguei no fundo do poço ali, sabe? Tinha que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, o seu relacionamento, você mesma, a maternidade. Sim. Quantos desafios, Mariana? Muitos, muitos. E ainda tendo todos esses sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. Nessa época você já sabia que tinha ou não? Nessa época estava em investigação. Ainda não tinha sido confirmado que eu estava dentro do espectro. Porque o diagnóstico na criança é bem mais fácil, né? À medida que a gente vai crescendo, o diagnóstico no adulto precisa tem mais critério ali para fazer um diagnóstico de forma correta. Então, aí eu ainda estava em investigação. E foi aí que eu encontrei um médico em São Paulo, né? Fantástico, eu falo que foi um anjo na minha vida, Dr. Ivan. Um beijo, minha gratidão eterna, viu? O Dr. Ivan Barenboim, São Paulo, que aí fechou o diagnóstico e tratou do meu burnout autista, me tirou da cama com as infusões de cetamina, que já tem resultado em 24 horas, porque eu não estava reagindo a antidepressivo nenhum, né? Então, assim, foi desafiador, mas eu tô aqui, sobrevivi e espero que outras mulheres possam, com essa informação, não passar pelo que eu passei. Sim. Buscar o diagnóstico, né? Se tem desconfiança, busque o diagnóstico. Se está tendo algum diagnóstico de transtorno mental, bipolar, borderline, transtorno de humor que não reage às medicações, né? E tem alguns sintomas, questões sensoriais, desconfie. E investigue, né? Faça uma avaliação neuropsicológica, né? Para ver se não está dentro do espectro. E como foi a maternidade? Porque com tantas questões sensoriais, a gente vê crescendo, mexe na barriga e junto com todo esses desafios enfrentados. Como foi para você essa maternidade? Esse maternar na barriga ainda. Maternar na barriga, eu tive uma gestação de alto risco. O Lucas queria nascer já com 5 meses, né, dentro da barriga. Então, eu tive que ficar em repouso absoluto a partir do 5º mês até o final da gestação, né? Então, fiquei em casa. Então, foi bem complicado, porque aquela rotina que eu tinha na minha vida, né, e eu sou muito apegada às rotinas, teve uma mudança brusca e de repente, né, a maternidade, a gestação, ela já gera um maior cansaço, as náuseas, enjoos, né? E ainda ter que ficar de repouso e parar a minha vida ali, foi bem desafiador. Saiu da rotina, né? Saiu da minha rotina. Me desorganizou, sabe? Eu precisei me reorganizar e tentar lidar com aquela mudança ali, aquela alteração na minha rotina, que foi bem desafiador. Não foi fácil.
E parto, pós-parto? Também. Como foi para você? O parto foi bem complicado. O Lucas estava preso num músculo, então teve que cortar lá dentro um músculo para tirá-lo. O anestesista teve que subir na maca e empurrar minha barriga para baixo, enquanto a obstetra e o cirurgião auxiliar puxavam o Lucas. Então deslocou meu ombro de tanta força que fez. Nossa! No nascimento do Lucas ele não chorou, nasceu roxinho. Então aquela expectativa, né, de vai tirar da barriga e vai vir pro meu braço, não veio pro meu braço. A pediatra neonatal saiu correndo com ele pro balão de oxigênio. Então foi assim angustiante. Eu só fui ver o Lucas e poder amamentá-lo umas 2 horas depois do parto, né? Aí ele já estava bem, já estava curadinho, né? Graças a Deus deu tudo certo. Nossa, quantos desafios! Muitos. E essa administração toda dentro de você? A gente vai levando, né? Vai tentando adaptar. Vai tentando se adaptar. A gente vai tentando se adaptar, vai tentando ter essa resiliência, apesar da minha rigidez. Eu tenho uma certa rigidez cognitiva e comportamental, tanto é que eu tenho apego às rotinas, e foram muitas mudanças de uma vez, né? A maternidade já gera mudanças normalmente, né? Mas eu tive alguns desafios a mais. Mariana, e quando você começou a perceber que o desenvolvimento não estava de acordo com a forma típica, vamos dizer assim, na forminha, né, dentro da casinha, que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente no Lucas. Com 4 meses amamentando, o Lucas não tinha aquela troca de olhares que o bebê geralmente tem com a mãe. Ele olhava para fora, tipo, então era difícil muitas vezes amamentar porque ele queria virar a cabecinha, né? Ali eu já notei que tinha alguma coisa diferente, mas deixei passar. E aí, à medida que o Lucas foi crescendo, ele não dormia à noite. Eu passei 2 anos com o Lucas, até os 2 anos de idade ele não dormia à noite. Chorava muito, tinha muitas crises, né? E com 2 anos e meio, o Lucas tinha fixação por tudo que rodava. Ele não brincava de forma funcional com os carrinhos. Ele ficava rodando as rodinhas dos carrinhos, né? Ele não brincava como as crianças típicas brincam. Ele teve atraso na fala, né? Ele não respondia quando chamado pelo nome. Ele tinha algumas ecolalias. E aí, com 2 anos e meio, meus pais chegaram para mim e falaram: olha, o Lucas eu acho que tá com algum problema na audição, ele não tá escutando. Aí levei no otorrino, fiz os exames, não tinha nada. E aí eu marquei um neuropediatra. E aí seguiu-se a vida. Seguiu-se. O diagnóstico veio já com uma consulta. Ele falou: é um autismo clássico, não tem dúvida aqui, né? E aí começou todo o turbilhão de emoções. Mais um. E como foi para você, estando no espectro, lidar com toda essa mudança de rotina mais uma vez? Foi difícil, não foi fácil, né? Eu me senti numa montanha russa de emoções. E tendo que se adaptar. Tentando me adaptar. E aí veio, tive um colapso, né? Que foi quando eu fiquei na cama, em depressão, com burnout autista, sem conseguir me levantar, né? Depois disso tudo. Já tinha o luto que nós mães atípicas temos, né? Daquele filho idealizado, né? O filho tá na barriga, a gente já sabe o que ele vai ser quando ele crescer, né? E aí o luto de um filho idealizado para o filho real, né? Que a gente já tinha. E mais todas as questões sensoriais, problemas num relacionamento tóxico, abusivo, né? Tudo de uma vez. E aí foi na época que eu entrei em colapso e
fiquei na cama. E aí depois, você encontrou o Dr. Ivan? Encontrei o Dr. Ivan. E aí o Dr. Ivan conseguiu me resgatar desse fundo do poço. Eu falo que ele jogou a corda para eu poder escalar. Ótimo. E subir, né? Legal. Poder estar aqui hoje, me expondo e colocando isso para as pessoas, né? E Lucas começou a fazer terapia com quanto tempo? 2 anos e meio. Aí logo que teve o diagnóstico, ele já começou com as terapias, a gente já começou com fono, o modelo Denver de intervenção precoce. Encontrei pessoas incríveis na minha jornada, né? As terapeutas do Lucas, doutora Michele Procópio, um beijo, doutora Camila Araújo, um beijo, doutora Renata Saravi. Minha gratidão é eterna para vocês, tá? Sou muito grata a elas, que aí começou a intervenção precoce do Lucas e com essa intervenção precoce veio um salto no desenvolvimento, né? Ele começou a falar, e aí foram emoções boas, porque ouvir mamãe pela primeira vez, com 2 anos e meio, sem saber se meu filho algum dia iria falar, foi assim, uma emoção indescritível. Sim. Gente, eu falo que às vezes, as pessoas falam assim, mas ele só disse isso. Não, não é só. Olha o quanto. Né? Sim. É um negócio, eu não consigo nem mensurar. Sim. Porque existe o luto, né, da expectativa do filho idealizado para o filho real. E logo depois, mesmo assim, a gente continua tendo expectativas não tão altas, mas a gente espera que ele tenha uma autonomia, que ele consiga pedir, consiga se proteger, né? Consiga dizer, não quero, eu gosto, ok, pode pegar aqui, ok, não, porque a gente fala até o toque do sim, o toque do não. Sim. Então, cada coisinha se torna... São ganhos que muitas vezes para uma mãe típica não é nada. Aí falou mamãe, toda mãe típica já espera isso. Exatamente. Vai acontecer. Vai acontecer, né? E logo, a mãe atípica, ela não sabe se vai acontecer, né? Então, e a cada dia, Lucas, cada obstáculo superado, ele é minha inspiração. Ele me motiva a também superar os desafios da minha própria jornada, né? Lucas é minha inspiração. É por ele que eu vivo, é por ele que eu tô aqui, para que lá na frente ele possa encontrar uma sociedade que o acolha, que seja mais inclusiva, que ele possa ser respeitado, enfim, que ele possa viver também sem ter que ficar tentando se encaixar numa caixinha neurotípica. Sim. Que ele possa ter a liberdade de ser quem ele nasceu para ser, né? Eu falo que as pessoas falam, se você pudesse desejar, você ia querer que o Lucas não fosse autista? Se o Lucas não fosse autista, não seria o Lucas. O autismo faz parte de quem ele é. Então, não. Se eu tiver uma gestação hoje, uma outra gestação, é lógico que eu não vou querer que venha autista. Mas querer tirar o autismo do Lucas é querer que ele seja quem ele não é, né? Então, isso também eu aprendi a aceitar. Aprendi a aceitar em mim, primeiro, e motivá-lo a aceitar nele, a aceitação dele próprio. Mariana, me emocionei aqui também, porque é o coração, né? É o coração batendo fora. Sim. Vou me emocionar. Vamos recuperar. Vamos. Mas assim, é o coração batendo fora do peito, é uma proteção
Sim. Que às vezes eu tenho que também me policiar. Sim, a superproteção. A superproteção, né? Que às vezes a gente fala assim, não, deixa... Às vezes eu tenho que fechar o olho e falar, não, deixa correr mesmo descalço, porque a gente estava falando aqui um pouquinho antes, eu tenho muitas questões sensoriais. E às vezes é uma limitação minha que eu transfiro para ele, eu falo, ai, não vai andar de pé descalço. Mas assim, é fechar o olho e falar, cara, segue a vida para que você seja quem você quiser ser. Sim. E às vezes eu acho que até a forma típica de ser é muito cruel. Porque muitas vezes a gente tem que ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Exato. E os autistas têm essa liberdade de ser quem eu sou. E você vê, tá vindo uma nova perspectiva, pelo menos na visão materna, que eles podem ser. Filho, eu tô aqui. E você pode ser o que você quiser. Sim. Sim. Por isso que eu falo, as pessoas falam, eu desconfio que eu sou autista, mas poxa, eu já tenho 40 anos, eu vou atrás de um diagnóstico tardio agora? E eu falo, vá. Sim. Vá, porque é libertador você poder ser quem você é. Sim. Né? E é por isso que eu me exponho, sabe? Eu trago as minhas questões para que desmistifiquem essa ideia estereotipada do autismo e para que essa nova geração que está vindo aí possa se libertar e ser quem eles vieram para ser. Mariana, quanta emoção aqui, né? Mariana, eu estava até pensando aqui, me sinto tão acolhida, né? Quando a gente fala sobre maternidade, sobre o transtorno do espectro autista, quando a gente fala sobre os desafios, porque quem passa ali sente literalmente na pele o que é isso, né? Eu como mãe, você estando, né, dentro do espectro, tendo um filhinho. E agora, quanta conquista também você teve, né? A gente estava falando aqui há pouco, você saiu de um relacionamento abusivo, você conseguiu sair da cama, né? Você conseguiu buscar ajuda, né? Encontrou pessoas maravilhosas no seu caminho para que jogasse a corda, né? Quanta conquista você, Mariana, conquistou, né? E hoje está aqui falando sobre isso. Sim. Foram várias conquistas, tiveram momentos desafiadores, mas tiveram muitos bons momentos também, sabe? Muitas vitórias. Sair de um relacionamento tóxico foi muito difícil, né? Obrigado, doutora Ana Bereoff, psicóloga, especialista em autismo, que cuida de nós autistas adultos. Beijão, viu? Ela foi fundamental ali. Né? Na adolescência, mesmo com os shutdowns, os desmaios na escola, na época do vestibular, porque a pressão era muito grande, então devido a questões sensoriais e o cérebro simplesmente, o shutdown, o cérebro desliga e o autista apaga, são apagões, né? E a gente fica um tempo fora do ar. E isso aconteceu bem na época do pré-vestibular, consegui passar no vestibular, né? Concorrendo com pessoas típicas, nas vagas dentro de pessoas típicas, porque na época não tinha diagnóstico. Concluí a faculdade de odontologia com menção honrosa de melhor desempenho acadêmico, científico, né? Que também foi uma faculdade desafiadora, porque você imagina, eu com tantas questões sensoriais, tá dentro de uma clínica com 20, 30 alunos, todos com motorzinho de dentista, ligados ao mesmo tempo. Nossa Senhora! Os apagões continuaram nessa época e bola pra frente, né? Vamos levando. Nenhum médico sabe o que é, né? E não tem nenhum problema, nenhum tumor, não tem nada que possa estar causando isso. Diagnosticavam como fundo emocional, né? Então, pude me formar, fiz 2 especializações,
de endodontia, fiz especialização de ortodontia, montei uma clínica odontológica com 22, onde eu administrava 22 funcionários. Depois resolvi vender a clínica porque eu queria ser mãe. Vendi a clínica, passei no concurso público, concorrendo com pessoas típicas. Até então não tinha o diagnóstico, né? Passei para dentista. Então foram muitos desafios, né? Muitas vitórias, muitas alegrias também, né? Durante essa minha jornada. E vou casar, gente, vou casar. Agora vou pro meu segundo casamento, né? Autista também casa, autista também constitui família, né? É outra coisa que a gente tem que desmistificar. Sim. Vou casar agora dia 24. Ai, parabéns. Obrigada. E vai ser tudo de bom. Gente, olha só, né? Hoje, com o autismo infantil, né? A gente tratando o autismo infantil, às vezes a gente acha que será que vai? Será, né? Cara, acredita nos eu viro uma vitrola arranhada quando eu falo. Acreditem nos tratamentos. Sim. Né? Você teve um apoio agora com o Lucas, está tendo apoio, a gente está vendo desenvolvimento e retornos incríveis e conquistas do desenvolvimento incríveis, que às vezes a gente acha que não vai, mas tem uma hora que vira uma chavinha e eles vão para a vida. Então, acreditem nos tratamentos, mesmo que um diagnóstico tardio, busque o diagnóstico, faça uma avaliação, busque tratamentos e médicos que saibam o que estão fazendo, né? Especializados em autismo, porque olha só a qualidade de vida que hoje você tem, mas que sofreu tanto também, né? Mas foi uma transformação na minha qualidade de vida. Hoje a minha vida é outra. Não tenho depressão, não faço mais infusões com cetamina, vivo uma vida boa. Eu falo que minha vida hoje é uma vida boa, sabe? Lucas me traz muitas alegrias. Tô constituindo agora uma nova família, uma família mosaico, né? Luiz também entrou na minha vida, tem a Juju, minha enteada. E mais do que acreditar nos tratamentos, eu acho que a gente tem que acreditar no potencial dos nossos filhos. Sabe? Acreditar no potencial deles, porque eles são incríveis. Eu aprendo demais com o Lucas, sabe? Eu acho que você também aprende demais com seu filhote. Ele deve te ensinar muito. Todos os dias, né? Então, mais do que acreditar nos tratamentos, é acreditar no potencial, porque essas crianças sendo direcionadas com os tratamentos corretos, tendo o acompanhamento, elas vão longe. Sim. E hoje não dá mais para ter aquele discurso, né, Mariana, do tipo, eu não sei, não tem informação, né? Hoje tem um leque de informações, assim, de forma científica, de forma segura, que pode buscar mais informação para que a gente também promova um bom desenvolvimento para quem está vindo e se autoconheça, né? Tem esse autoconhecimento para saber se se encontra ou não dentro do transtorno do espectro autista e dentro de qualquer outro transtorno que possa vir ou surgir, enfim, né? Para saber lidar com isso. Sim. Mariana, como você acha que a gente pode promover uma maior compreensão e aceitação da diversidade neurodiversa na sociedade em geral, no contexto da maternidade em particular? Olha, eu acho que essa inclusão, né, essa aceitação tem que começar dentro das próprias casas dos autistas, porque eu vejo muitos pais têm vergonha de falar que o filho é autista, só que esquecem que desde pequenininho ele já se percebe diferente, né? E os pais negando isso, não poder falar que é autista, não falar para a criança que ele é autista, isso vai levá-lo
a muito sofrimento, porque ele vai tentar se enquadrar nos moldes típicos para ser aceito, né? E quando a gente dá a liberdade para a criança de ser autista, ele tem liberdade, é libertador, gente. O diagnóstico liberta. Sim. Né? Muitos adultos têm vergonha de falar que são autistas. Eu tenho orgulho de falar que eu sou autista. Eu falo nas entrevistas, né? Eu sou autista com muito orgulho de ser, porque o autismo faz parte de quem eu sou, né? E a sociedade só vai conseguir incluir nós, os neurodiversos, a partir do momento que a gente não camuflar mais, a partir do momento que a gente deixar as máscaras caírem, aceitarmos quem nós somos, aprender a amar quem você é, aprender a lidar com as suas limitações, respeitar os seus limites, né? Só a partir do momento que nós aceitarmos essa condição, nós, e eu me incluo nisso, aceitarmos a nossa neurodiversidade, as famílias aceitar que são famílias atípicas, é que nós vamos poder falar para a sociedade as adaptações que a gente precisa. Sim. Enquanto a gente está escondendo embaixo do tapete, né, como é que a sociedade vai adivinhar? É verdade. Não Nossa, incrível isso que você trouxe agora. Porque às vezes a gente tem o receio da exposição, mas se a gente não expõe, a gente também limita a sociedade ver o que está acontecendo, né? A neurodiversidade, a diversidade. Sim. A gente não sabe o que é amarelo se a gente não colocar um amarelo no lápis de cor, né? Exato. Então, a inclusão tem que começar por nós, né? Para que a gente possa quebrar essas correntes do preconceito e dos estereótipos errados que tanto nos aprisionam. Aí sim a gente vai parar de escutar: mas você não tem cara de autista. Sim. Não Sim. é? A partir do momento que a gente colocar para a sociedade quem nós somos, o que precisamos para ser incluídos. Exatamente. E falem para os seus filhos que existe, né, a neurodiversidade. Sim. Porque às vezes eles não sabem muito bem lidar com aquilo, mas se souber que existe a neurodiversidade, que ele pode brincar com um amiguinho de uma forma diferente, ele vai ter muito mais ganhos. Sim. Do que o próprio autista. Porque ele vai criar novas condições de brincadeira, vai ampliar a criatividade, vai ser... A inclusão realmente vai acontecer. Sim. Nós neurodiversos enxergamos o mundo de uma forma diferente, sobre uma outra perspectiva. E isso, gente, só tem a acrescentar na nossa evolução como sociedade. Sim. Né? E é até uma mensagem que eu deixo, sabe? Para que vocês, autistas, mamães de autistas, se libertem, né? Para ser quem vocês são de verdade. Falem, verbalizem o que vocês precisam, sabe? Se acolham. Respeitem os seus limites, respeitem os limites dos seus filhos, né? Aí sim a gente vai ter uma sociedade, um mundo muito melhor. O coração derrama de emoção aqui, Mariana, porque é isso mesmo. Eu passei por uma só um parêntese muito rapidinho. Eu passei por uma situação muito inusitada. A partir do momento em que eu comecei a identificar o Arthur como, né, com a blusinha, com o crachá, gente, como as pessoas falaram, sabe assim, saiu daquele ar de julgamento e o acolhimento aconteceu. E ele tem questões sensoriais, ele gosta de passar a mão no chão, em tapetes, etc. E eu brigando com ele: não pega, tá sujo. Aí uma moça falou: não, eu dou álcool pra ele, deixa ele pegar.
Então são pequenas atitudes que a sociedade pode acolher, né, e diminuir esse ar de julgamento, esse ar de ele é mal educado, então a gente precisa mostrar que tá ali. Sim. Né, para que eles também consigam nos apoiar nessa jornada, porque, gente, a estatística tá aí, né, é 1 a cada 36 nascidos, ou seja, tá aí. Tá aí, só não enxerga quem não quer, exatamente. E finalizando, vou respirar agora, que olha... Deixa eu respirar aqui, peraí. Quanta emoção. Mariana, e por fim, que mensagem, deixamos várias, mas que mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando nesse podcast que, gente, incrível, acolhedor, informativo, emocionante, para que eles assistam e tragam, né, e se identifiquem um pouco mais com a sua experiência, com a sua vivência. A minha mensagem é que nós autistas, independente do nível de suporte, a gente tem direito à dignidade, a uma acolhida dentro da sociedade, sabe? É lei, gente, não é favor. Por isso a gente tem que lutar. Ai, peraí. Tá. É lei, gente, não é favor. A gente tem que abraçar a neurodiversidade, porque é só com a neurodiversidade que a gente vai promover a evolução da humanidade. Acho que é isso. Mariana, muito obrigada por essa exposição, muito obrigada por trazer esse lugar de fala, para que as pessoas se identifiquem, para que as pessoas busquem apoio, busquem ajuda e para que as pessoas também ajudem, né, nessa contrapartida, que joguem, eu amei essa metáfora, que joguem a corda, para que a gente consiga sair dos buracos, a gente às vezes não consegue enxergar muita saída. Sim, e abraçar a neurodiversidade é abraçar a própria diversidade da condição humana. Sim. Né? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de levar conhecimento, levar informação. Parabéns pelo trabalho incrível de vocês, né? Se a gente puder mudar a vida de uma pessoa sequer, já valeu a pena. Muito obrigada, Mariana, obrigada mesmo, de coração, por falar com a gente aqui. E muito obrigada a vocês por acompanhar esse podcast. Existem outros aqui embaixo. Clica, comente, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas, gente. Essa informação que a Mariana trouxe, compartilhem. Ajudem a construir uma sociedade mais inclusa, mais empática, com mais respeito. Muito obrigada e até o próximo episódio.